Bom, pessoal, nossa aula de língua portuguesa, vamos trabalhar primeiro a correção das questões da aula passada, que era sobre adjuntos adverbiais, e em seguida vamos tratar do gênero literário memórias, memórias literárias para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Adjuntos adverbiais, então, né, vimos os conceitos, né? Adjunto adverbial pode modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, verbo ou advérbio. O adjunto adverbial indica uma circunstância associada ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. É responsável por modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, advérbio ou verbo. É interessante, né? O adjunto adverbial e o advérbio são bem relacionados. Exemplos: hoje é o dia da árvore, hoje indica tempo, cantamos muito para você, muita intensidade do verbo cantar. Estavam muito bonitas para a festa, muito intensifica o adjetivo, bonitas, e dormimos muito bem esta noite, muito intensifica o advérbio bem. E aqui as questões propostas, né? Observe estas locuções verbais empregadas no trecho, então, na coluna da esquerda e da direita. O que indicam as locuções da coluna da esquerda e as da coluna da direita? Respectivamente, então, a resposta certa, 1412, há um ano, durante essa época. De quê, gente? E do outro lado, em uma pequena aldeia, no jardim de seu pai, na fazenda, obviamente, né? Tempo e lugar. Bem fácil, né? Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo e indique o seu sentido conforme exemplo. Pedro trabalhava em Goiânia. O adjunto adverbial aqui modificando o verbo. Em Goiânia indica lugar. Letra B. Nós temos parentes no Recife. Então, qual é o adjunto adverbial? Nós e temos parentes, nós temos aí o sujeito, temos parentes no Recife e predicado. No caso aqui, nós observamos que a palavra, o termo no Recife é o adjunto adverbial de lugar, né? No Recife indica lugar. Ricardo não trabalha hoje. Poucos alunos acertaram essa. Tá? Ricardo, olha só, o verbo trabalhar. O não é um modificador do verbo. Ricardo trabalha hoje é diferente de Ricardo não trabalha hoje. O não é um adjunto adverbial de negação. E hoje, um adjunto adverbial de tempo. Então, não indica negação e hoje indica tempo. Ok? Bem tranquilo, né? Quase todos os alunos erraram essa questão porque se esqueceram de identificar o adjunto adverbial. Não. É um adjunto adverbial de negação. E a gente vai partir, então, para a aula sobre texto, sobre o gênero de memórias literárias. Bom, meus amigos, vamos fazer uma leitura aqui para que vocês tenham mais ferramentas com relação ao gênero textual memórias literárias. Aqui, no caso, a caracterização, caracterizando o tipo de texto narrativo e sua relação com o gênero memórias literárias. Sabemos que a matéria da narração é o fato. Qualquer acontecimento de que o homem participe direto ou indiretamente. Vamos observar que o gênero sobre o qual estamos nos debruçando, memórias literárias, permite a vivência indireta em relação aos fatos narrados, pois o produtor do texto não os vivenciou. Esse os conhece a partir da vivência dos entrevistados. Já se sabe também que narrar é a parte integrante da natureza humana. Temos várias formas de narrar os textos, na crônica, no conto, na história em quadrinhos, em uma conversa, no romance, nas memórias. Muitos de nós contamos histórias quase que diariamente, fatos que aqui assistimos, que soubemos, tivemos conhecimento e contamos para as pessoas. Esses gêneros da ordem do narrar são diferentes em suas características específicas, mas guardam características comuns por serem gêneros do tipo de texto narrativo. Tá? Para a gente ter uma ideia aqui, quando se fala em tipo textual, nós estamos falando de um globo, de um espectro muito maior, que envolve conto, romance, memórias, relatos pessoais.
biografias, textos dessa ordem, textos narrativos. Então, os textos narrativos no caso aqui, o tipo narrativo apresenta diversos gêneros. Um desses gêneros é o gênero memórias literárias. Quando se pensa na produção de textos narrativos, é importante atentar-se para o fato de que o enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução da realidade. O que é isso, gente? Se você coloca lá uma reprodução da realidade, você já tem um documentário ou uma matéria jornalística. Você pode ter um documentário, né? Uma reprodução da realidade. No caso, a memória literária, o enredo é uma recriação. O que é isso? É uma ficção. Você recria a partir de algo que você viu. Nós mostramos isso, por exemplo, no texto que nós escrevemos aí, que eu produzi para vocês, que foi Os Caça-Fantasmas. A história se passa num tempo lá no Rio de Janeiro, no bairro onde eu morei, inclusive a escola onde eu estudei. As personagens ali são outras, né? Colocados ali como se fosse ouvido, mas uma memória literária, aquele texto. Então, uma recriação da realidade, e não uma reprodução da realidade. Não é um documentário. Assim, denominamos memórias literárias para o texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Trata-se, portanto, de um texto ficcional. É claro que esse texto pode guardar muitas semelhanças com a realidade, mas não pode espelhar a realidade, pois é único e especial porque parte das lembranças de outrem. Afirma-se que o gênero memórias literárias é uma narrativa revivenciada. Este é o segredo desse gênero. Como os demais gêneros do tipo narrativo, a estrutura do texto Memórias Literárias está sedimentada em 5 partes essenciais. Que partes são essas? Bom, o enredo, em torno do qual tramitam ali personagem ou personagens, o narrador propriamente, que é a pessoa que vai contar a história, a voz interna do texto que vai contar a história, e não confundir narrador com autor. O autor é quem escreveu a história. O narrador nem sempre ou quase nunca será autor. O espaço, que são os locais onde os fatos narrados se desenrolam, e o tempo, como é que ele avançou? Ele foi de maneira cronológica, tempo do relógio, do calendário, avançando para frente, do tempo mais do passado para um tempo mais próximo do presente, ou um tempo psicológico. Tá? Então, mas tudo isso que fica ali em torno do enredo. Qual é a trama? No caso do texto Os Caça-Fantasmas, que nós trabalhamos, você tem ali 3 meninos que moravam na mesma rua, bem provavelmente vizinhos de casas muito próximas. Há uma ocorrência, né, uma situação, um fato em que moradores da casa ao lado do protagonista falecem, ele morre, a casa fica meio que abandonada, e aí eles creem ter visto um fantasma dentro daquela casa. Num momento da história, eles vão ao cinema, assistem ao filme Os Caça-Fantasmas, e em seguida eles tentam fazer aquilo que o filme mostrou, caçar o fantasma que estava naquela casa que ficou abandonada. Esse aí é o quê? É o enredo. Essa história se desenvolve até o momento em que eles entram na casa, se deparam com um suposto fantasma, e aí chegou ao clímax. E o desfecho quando as pessoas percebem que um vulto passa, sai daquela casa como se fosse um raio, e os pais daqueles meninos que estavam conversando ali do lado de fora, provavelmente, entram na casa e encontram os filhos ali. Aí é o desfecho da história praticamente aí, enquanto pouco tempo depois aquela casa é vendida e já apresenta novos moradores. Bom, nosso desafio agora será definir as partes que estruturam a narrativa desse gênero.
Devemos relembrar que é uma narrativa porque traz uma sequência de fatos. Vamos às definições das 5 partes. Enredo. No nosso caso, o enredo diz respeito ao lugar onde vivo, o tema de nossa Olimpíada de Língua Portuguesa. Por ser o gênero Memórias Literárias, trata-se das lembranças desse lugar. Essas lembranças vão ser reconstruídas e reconstituídas por meio das conversas e das entrevistas realizadas. O enredo será a recriação pelo autor do texto daquela realidade contada. No entorno do enredo giram os demais elementos. Ok? Então, o centro de uma trama construída, no centro dessa trama construída há um enredo. Qual é a história? O que essa história vai contar? O que ela vai contar? Vai contar um evento ocorrido no passado, dentro de uma escola, na rua, em qualquer local, numa casa. A história de como a família se mudou para o bairro. Qual seria a história? Eu tenho que ter uma ideia daquilo que eu vou produzir. O que eu vou produzir? A partir daí eu elaboro o enredo. Lembrem dos Caça-Fantasmas? Os Caça-Fantasmas contam a história de meninos que eram muito próximos, vizinhos, que se divertiam bastante. Iam para a escola e depois iam jogar futebol. E à noite ficavam batendo papo na calçada. Bom, personagens são aqueles que giram em torno da vida dos entrevistados, ou seja, dos episódios relatados da vida em comunidade. Um dos personagens pode ou deve ser o entrevistado, dependendo do foco dado aos fatos narrados. Aqui está dizendo basicamente o seguinte: a pessoa que foi entrevistada, né, vai contar, narrar fatos, vai relatar o que aconteceu, e você vai encontrar um ponto desses fatos narrados que podem ser transformados em um texto narrativo do gênero Memórias Literárias. E você pode, e até deve, aconselho que seja assim, contar a história sob a ótica da personagem principal, da personagem que foi entrevistada. Então, fica uma narrativa em primeira pessoa, em que o autor, claro, a gente tem que sempre separar autor e narrador, não são a mesma pessoa. Mas você transformou aquela história que você ouviu de alguém como se ela mesma estivesse escrevendo, produzindo o texto da história. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Você pega a história, você ouve, você sabe que a história é do vovô Manuel, por exemplo, né? Contando a história dele ali. E você vai transformar essa história que você naturalmente contaria em terceira pessoa, você vai contar em primeira pessoa como se fosse ele escrevendo aquilo que contou para você. Letra C, o tempo. O texto ficcional pode apresentar uma sequência linear, cronológica dos fatos narrados. Quer dizer, o tempo do relógio, do calendário que avança, domingo, segunda, terça, quarta, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ok? Entretanto, por ser uma narrativa de memórias, predomina o relato, conforme as impressões do narrador, repleto de digressões, flashbacks. Então, pode haver uma volta ao passado, vai devagar sobre um determinado momento da história, fazer algum comentário, mas, inclusive, uma volta ao passado, um flashback. Por isso, pode-se dizer que a narrativa é prolongada pela vivência mental, experimentada pelos personagens, isto é, possível porque narrar é progredir no tempo, o que ocorre de forma variável, já que pode dilatar ou compactar o tempo na narrativa. Espaço. As sequências de ações podem situar-se em distintos planos espaciais. Espaço físico, por exemplo, urbano, agrário, espaço psicológico, que explora conflitos internos do personagem, cujas inquietações estendem-se ao longo da história. Espaço social, que diz respeito às relações sociais existentes entre os personagens, por exemplo, no ambiente físico, há relações sociais diferentes. Devemos lembrar, entretanto, que o nosso espaço é o lugar onde vivo. Ok? Então, sempre dessa linha.
aqui vai ser o local onde vivo. Pode ser no ambiente do comércio, pode ser no ambiente escolar, pode ser numa rua, numa praça, do local onde vivo, ou dentro de casa, aquilo que estiver acontecendo. Há uma memória literária interessante em que Zélia Gattai, ela está ouvindo ali o avô paterno, o pai contar uma história, aliás, e depois ela pede para o avô materno contar como é que foi a parte da família da chegada dele. Né? O título desse texto parecida, mas diferente, de Zélia Gattai. Então, nesse sentido, há uma forte interseção entre tempo, espaço e enredo no gênero Memórias Literárias, pois se trata de uma recriação do passado em que se procura transportar o leitor para o tempo e o espaço onde ocorrem os fatos narrados, havendo uma forte interseção entre o relato do passado e a visão do presente. O que esse texto está nos dizendo? É que na produção de uma memória literária, você vai narrar fatos do passado, mas vai trazer alguma coisa para o presente, como que estivesse fazendo uma comparação. Lembra daquele texto, novamente, Os Caça-Fantasmas, em que ele fala, hoje na rua onde moro seria impossível, né? Impossível conversar. Sequer podemos pensar em conversar na rua, porque a rua está muito movimentada. Quer dizer, pega aquele momento passado, traz para o presente, faz uma relação passado e presente contínua no texto. Pelo menos, se não for contínua, mas que pode ser feita assim. Bom, narrador. É a voz que narra, por isso é uma entidade ficcional, uma criação da narrativa, ou seja, que existe independentemente ou independente do autor. É bem importante ter isso bem claro na mente de vocês. Né? O narrador não é o autor. O narrador, mesmo que seja da própria vida do autor, mas ele é uma pessoa, um ser da estrutura do texto narrativo. Mais precisamente, é um elemento do texto narrativo. É sempre diferente do autor, mesmo na autobiografia. Portanto, não podemos confundir no gênero em estudo o narrador com o entrevistado. É exatamente aqui que temos uma característica bastante peculiar do gênero, pois certamente esse narrador personagem, está dentro da história. Por isso, seu conhecimento do mundo é sempre parcial. O foco narrativo é na primeira pessoa. Eu. Quando eu nasci, né? Quando viemos morar aqui, quando minha família chegou, quando meus avós vieram para este bairro. É assim que vai a história, primeira pessoa. Há um jogo discursivo no que tange ao narrador, no gênero de memórias literárias, que precisa ser entendido pelos estudantes para que efetivamente possam apreciar os textos e, por conseguinte, possam produzir o seu texto de memórias. Não importa que as lembranças não sejam as suas. Na trama ficcional, aquela verdade do entrevistado passa a ser a verdade e qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. Por que memórias literárias, pessoal? Entendemos que esse gênero é um texto da linha de ficção, o que, na verdade, caracteriza um texto de ficção. Um texto literário, vamos pensar antes no processo, na forma que falamos ou escrevemos. Há um processo de selecionar e de combinar palavras que se constituem como arranjos básicos no comportamento verbal. Na construção do texto literário, esse processo de seleção é uma combinação de palavras de combinação de palavras ocorre como um enredamento do leitor em imagens e impressões de sentimentos que podem ajudar a despertar as emoções em relação aos fatos narrados. Por isso, o gênero de memórias literárias não pode ser um mero espelhamento da realidade. Então, não é um documentário, não é uma matéria jornalística, não é uma biografia. São gêneros distintos do gênero memórias literárias. Na feitura literária, o autor do texto desenha a poeticidade da mensagem. Seleciona, escolhe por entre os elementos do código da língua, numa combinação que reestrutura
a palavra, signo, dando-lhe plasticidade, por exemplo, por meio de figuras de linguagem, das metáforas, dos eufemismos, entre tantas outras formas de combinação. E aí, professor, o que é metáfora, eufemismo, né? Então, são figuras de linguagem, no caso, a metáfora que estabelece uma comparação. Como exemplo aqui, João é uma fera, né? Ele era uma fera em matemática. Lembrando de um colega do colégio, ele é uma fera em matemática. É um ser humano, uma pessoa, não uma fera. E dos eufemismos, né? É uma forma de dizer alguma coisa de maneira mais suave. Por exemplo, quando no texto Os Caça-Fantasma foi narrado da morte das personagens, foi dito ali, partiu, não vimos mais. Era essa forma que estava sendo dita ali, morreu, né? Não foi usada dessa forma. Então, usou de uma maneira mais suave para falar. É um eufemismo. Tá bom? Vamos para o nosso texto, então. Os automóveis invadem a cidade. Zélia Gattai. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados circulando pelas ruas da cidade. Grossos tubos situados nas laterais externas dos carros desprendiam em violentas explosões gases e fumaça escura. Estridentes fonfões de buzinas, assustando os distraídos, abriam passagem para alguns deslumbrados motoristas que, em suas desavaladas carreiras, infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 quilômetros a hora, velocidade permitida somente nas estradas. Fora esse detalhe, o do trânsito, a cidade crescia mansamente. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli, arranha-céu pioneiro em São Paulo, se não me engano do Brasil, fora ainda construído. Não existia rádio e televisão nem sonhos. Não se curtia som em aparelhos de alta fidelidade. Ouvia-se música em gramofones de tromba e manivela. Havia tempo para tudo. Ninguém se afobava, ninguém andava depressa. Não se abreviavam com siglas os nomes completos das pessoas e das coisas em geral. Para que isso? Por que o uso de siglas? Podia-se dizer e ler tranquilamente tudo, por mais longo que fosse o nome por extenso, sem criar equívocos, e ainda sobrava tempo para a ênfase se necessário fosse. Os divertimentos existentes, então acessíveis a uma família de poucos recursos como a nossa, eram poucos. Os valores daqueles idos, comparados aos de hoje, no entanto, eram outros. As mais mínimas coisas, os menores acontecimentos tomavam corpo, adquiriam enorme importância. Nossa vida simples era rica, alegre e sadia, a imaginação voando solta, transformando tudo em festa. Nenhuma barreira a impedir meus sonhos, o riso aberto e franco. Os divertimentos, como já disse, eram poucos, porém suficientes para encher o nosso mundo. Artistas, graças a Deus. 11ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1986, de Zélia Gattai. Olá, pessoal. A atividade de vocês, então, após ouvir a leitura do texto e fazer a leitura oral em casa, tá? Muito importante isso. Responder às questões propostas aqui, tá? São questões objetivas, bem simples, você lê e escolhe a alternativa correta. Bom, são 4 questões apenas. Envie apenas as respostas em uma única página. Você coloca lá o seu nome, a turma e a data e coloca apenas as respostas, né? Por exemplo, número 4, você coloca lá a letra que corresponde à resposta e pode colocar também o que está escrito ali, né? Infringiam as regras de trânsito, não havia surgido ainda, né? Coloca lá a letra que corresponde a isso. E para a próxima aula, eu quero que vocês preparem, né, uma produção textual. Por enquanto, só preparar, tá? Uma preparação. Converse com alguém de sua família que possa contar uma história sobre como era o seu bairro ou a cidade de Fortaleza há algumas décadas, 30, 40 anos atrás. Talvez o vovô, a vovó, um conhecido que tenha vivenciado esses tempos, né? Então, são pessoas aí um pouco mais velhas aí.
Peça que faça uma comparação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Você vai registrando isso, tá? Registrando, você vai colocar, você pode gravar essa entrevista numa ligação telefônica ou pelo WhatsApp e registrar essas informações depois, para que a gente possa ter um material para produção textual na próxima aula, tá bom? É isso aí, vou aguardar a participação de vocês então.